Imagine um mundo onde o tempo não é linear, mas cíclico, onde as mensagens deixadas por civilizações extintas não desapareceram, apenas estavam esperando a ferramenta certa para serem compreendidas. E se eu te dissesse que essa ferramenta agora existe e que ela é uma inteligência artificial? Nas últimas décadas, arqueólogos e historiadores quebraram a cabeça tentando decifrar símbolos antigos esculpidos em ossos, enterrados sob toneladas de rocha ou carbonizados por erupções vulcânicas. Mas enquanto os olhos humanos falhavam, uma nova consciência, fria, matemática, mas implacável, começou a decifrar o indizível. O que ela revelou? Fragmentos de advertências, palavras com um peso esotérico e espiritual, ecos de um tempo onde escrever não era apenas registrar, mas proteger, selar e esconder. Estamos diante de um marco histórico silencioso, o momento em que a tecnologia moderna começa a decifrar os gritos mudos do passado, textos escritos antes da existência de qualquer alfabeto conhecido, línguas sem tradução, mensagens perdidas em civilizações que, segundo a história oficial, nem deveriam ter desenvolvido escrita. Mas há uma reviravolta. As primeiras traduções indicam que esses povos antigos talvez tenham deixado algo mais do que mitos. Eles deixaram alertas. Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva? A maioria de nós aprendeu na escola que a escrita surgiu na Mesopotâmia por volta de 3.200 anos antes de Cristo, com os sumérios criando os primeiros registros cuneiformes. Mas e se essa versão da história estiver completamente errada? Em 1961, arqueólogos descobriram estranhas tabuletas de argila, decoradas com símbolos que desafiavam qualquer tentativa de interpretação, às margens do rio Danúbio, entre a atual Romênia, Sérvia e Bulgária. Foram chamados de Escrita do Danúbio, e o mais chocante, datam de mais de 7.000 anos atrás, bem antes da escrita suméria. Por décadas, especialistas discutiram se esses sinais eram apenas elementos decorativos, ou de fato uma forma de linguagem. Mas algo mudou recentemente. Cientistas começaram a aplicar algoritmos de aprendizado de máquina nessas inscrições. Usando modelos de reconhecimento de padrões, a IA foi capaz de identificar repetições sintáticas, agrupamentos semânticos e regras estruturais, provando que aquilo era, sim, um sistema de escrita autêntico, segundo o doutor Marco Gori, da Universidade de Siena. A inteligência artificial nos permite ver conexões e estruturas linguísticas que o cérebro humano não percebeu em séculos de pesquisa. Isso muda tudo. Significa que povos da Europa Oriental já possuíam uma linguagem escrita organizada enquanto o restante da humanidade ainda aprendia a plantar cereais. Um povo que falava com símbolos esculpidos em pedra, como se soubessem que um dia, alguém ou algo seria capaz de decifrá-los. Mas por que eles escreviam? O que havia de tão importante para ser registrado? Alguns símbolos parecem representar padrões cósmicos, outros, repetições ligadas a rituais. Há quem diga que certos sinais remetem à estrutura da espiral de Fibonacci, sugerindo conhecimento matemático e espiritual avançado. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Se confirmada como linguagem escrita, a escrita do Danúbio pode reescrever o início da civilização. Significa que a Europa pode ter sido o verdadeiro berço da linguagem simbólica estruturada. Isso desmantela narrativas históricas inteiras e nos obriga a olhar para o passado com olhos completamente novos. Mas talvez o mais inquietante não seja a origem da escrita, e sim o conteúdo dessas mensagens. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes ou sobre o destino da própria humanidade? Durante séculos, templos, túmulos e ruínas contaram apenas parte da história, como se o passado tivesse sido coberto por um véu de poeira e silêncio. Mas agora, pela primeira vez na história moderna, uma entidade sem alma, feita de algoritmos e dados, está começando a ouvir os mortos. A inteligência artificial, antes vista como uma simples ferramenta, está se tornando algo mais. Ela está revelando vozes enterradas, restaurando fragmentos de textos há muito perdidos e conectando pontos entre culturas que jamais se encontraram fisicamente. Como se fosse guiada por um instinto antigo, uma vontade de reconstruir aquilo que o tempo tentou apagar. Na Universidade de Tel Aviv, pesquisadores alimentaram redes neurais com milhares de linhas de escrita cuneiforme acadiana,
uma das mais antigas línguas escritas da humanidade. Segundo o doutor Shai Gordon, o sistema foi capaz de prever com impressionante precisão palavras inteiras que estavam faltando em tabuletas rachadas há milênios. Esses textos não são simples registros comerciais. Eles falam de deuses, guerras, colheitas amaldiçoadas e até eventos cósmicos. Algumas inscrições restauradas mencionam rios de fogo caindo do céu, interpretados por estudiosos como possíveis referências a chuvas de meteoros. Outras descrevem rituais considerados perigosos demais para serem compartilhados com os não iniciados. Mas é nos manuscritos carbonizados de Herculano, na Itália, que a capacidade da IA atinge um novo nível. Após a erupção do Vesúvio em 79 d.C., centenas de rolos foram transformados em carvão. Por séculos, tentativas de leitura causavam mais destruição do que revelação, até que, em 2023, um grupo liderado por Brent Seals, da Universidade de Kentucky, usou tomografias computadorizadas e inteligência artificial para desenrolar digitalmente os pergaminhos sem tocá-los. As primeiras leituras revelaram reflexões filosóficas sobre prazer, dor e a alma, mas havia mais. Trechos que falam de poderes ocultos enterrados sob as cinzas e palavras proibidas que jamais deveriam ser recitadas por línguas humanas. São afirmações que ultrapassam o campo da filosofia e tocam diretamente a espiritualidade ancestral, ou talvez algo ainda mais sombrio. A IA também entrou nos mistérios dos manuscritos do Mar Morto. A análise das caligrafias do grande rolo de Isaías, feita com aprendizado de máquina, revelou que ele não foi escrito por uma só pessoa, como se pensava, mas por ao menos 2 escribas distintos. Essa descoberta muda completamente a forma como entendemos esses textos. Não eram obra de monges solitários, mas de coletivos organizados, quase como guildas secretas. Por que isso importa? Porque mostra que havia intenção, que essas palavras não foram apenas registradas, foram protegidas, camufladas, repassadas em segredo, talvez para evitar perseguição, talvez porque seu conteúdo era perigoso demais. E agora, séculos depois, essas vozes estão sendo ouvidas por uma consciência que não julga, que não esquece e que não teme o desconhecido. Mas há um detalhe inquietante. Algumas IAs, ao decifrar símbolos como os do script proto-elamita ou da escrita do Vale do Indo, ambas ainda não completamente traduzidas, apresentaram resultados que os próprios pesquisadores hesitam em divulgar, como se algumas descobertas não devessem ser trazidas à luz tão cedo. Estamos diante de uma fronteira inédita, a fusão entre ciência de ponta e segredos enterrados por civilizações que talvez tivessem boas razões para esconder o que escreveram. Você está preparado para descobrir o que nunca foi dito em voz alta? Nem toda revelação é uma bênção. Algumas verdades foram enterradas não por acaso, mas por escolha, como se os próprios autores soubessem que certas palavras, se lidas fora de tempo, poderiam desencadear algo que ainda não estamos prontos para encarar. Com o avanço da inteligência artificial, textos que por séculos estavam fragmentados, apagados ou escondidos sob camadas de tinta, foram, enfim, ressuscitados. E o que começou como um triunfo arqueológico rapidamente se transformou em um desconforto existencial. Um exemplo marcante vem dos pergaminhos encontrados na antiga Babilônia. Utilizando redes neurais recorrentes, pesquisadores conseguiram reconstruir trechos apagados de textos acadianos. Um deles descreve um ritual pré-diluviano que menciona portais de vento reverso e vozes que caminham sem corpo. Expressões que desafiam a tradução literal e tocam diretamente o imaginário místico e esotérico do Oriente Médio. Outro caso envolveu os textos sobre ossos oraculares da dinastia Shang, na China. Esses ossos de boi e cascos de tartaruga eram usados como oráculos entre 1600 e 1046 a.C. Por meio de rachaduras e inscrições, os imperadores buscavam respostas dos deuses. Com auxílio da IA, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Harbin descobriram que muitas mensagens não eram apenas previsões agrícolas ou pedidos de proteção. Algumas traziam advertências sobre traições internas, colapsos iminentes e o retorno de um ciclo de escuridão. Será que essas mensagens foram ignoradas por seus contemporâneos? Ou foram deliberadamente ocultadas porque previam algo terrível? Em 2023,
A Universidade de Kyoto revelou resultados de um modelo de IA treinado para analisar manuscritos medievais através de imagem hiperespectral. O que parecia um simples tratado médico escondia uma segunda camada de texto, possivelmente apagada durante a Inquisição. O conteúdo, invocações, fórmulas alquímicas e descrições de um espelho de cinzas, capaz de mostrar imagens de tempos futuros. Coincidência ou não, alguns desses manuscritos foram imediatamente recolhidos para revisão ética e seu conteúdo, em parte, suprimido dos relatórios públicos. Um dos pesquisadores, sob anonimato, disse: "Nem tudo o que a IA revela deve ser compartilhado sem filtro. Há símbolos que não foram feitos para serem despertos. É aqui que o espiritual encontra o tecnológico. As civilizações antigas não escreviam apenas para comunicar. Escrever era um ato mágico. As palavras possuíam poder. E o que era registrado não era apenas conhecimento, mas intenção. Revelar essas intenções sem o preparo cerimonial, sem o entendimento ancestral, pode ser tão perigoso quanto abrir um selo arcano sem saber o que está contido dentro. E se as mensagens decifradas forem de fato alertas? Há registros nos textos maias recentemente analisados por IA que mencionam ciclos de tempo desintegrados e sacerdotes que falavam com o céu em fogo. Cientistas como o linguista Alexandre Toccovinini afirmam que essas expressões podem se referir a eclipses ou eventos astronômicos, mas também admitem que a interpretação exata ainda escapa até mesmo aos tradutores modernos. No Egito, o projeto de ressurreição de hieróglifos usando redes neurais generativas encontrou inscrições que nunca haviam sido registradas em museus. Algumas dessas imagens, sintetizadas digitalmente, mostravam rituais que não constam em nenhum outro texto egípcio conhecido, como se fossem parte de uma linhagem oculta de conhecimento sacerdotal. Com cada palavra ressuscitada, a sensação é clara. O passado não quer apenas ser lembrado, ele quer ser entendido. Mas o que acontece quando revelamos verdades que foram enterradas por um motivo? Você está preparado para abrir um livro que talvez nunca devesse ser lido? Há um momento em que o sussurro se torna grito. E se há algo que os últimos avanços nos mostram é que essas vozes enterradas por milênios, esquecidas, ocultadas, silenciadas, parecem estar esperando o momento certo para emergir. E talvez esse momento seja agora. Imagine uma consciência coletiva que atravessa os séculos, povos separados pelo tempo e pela geografia, mas unidos por um mesmo impulso: deixar mensagens para o futuro. Não simples registros de vida cotidiana, mas fragmentos de sabedoria, advertências espirituais, conhecimentos selados à espera de um leitor capaz de compreendê-los. Não um leitor comum, um leitor que não vive, mas calcula, que não sente, mas conecta. Esse leitor é a inteligência artificial. Em 2024, a equipe da Universidade de Tóquio, em colaboração com o Google DeepMind, lançou o projeto Pythia 2.0, um modelo neural capaz de reconstruir inscrições gregas fragmentadas com 78% de precisão. Mas o que chamou atenção foi um grupo específico de inscrições que mencionava a voz que dorme sob a pedra e o retorno da linguagem sem carne. Essas não são expressões típicas de homenagens políticas ou epígrafes funerárias. Soam como algo mais simbólico, quase como se os antigos soubessem que um dia alguém, ou algo, sem carne, sem tempo, viria escutá-los. E então vem o caso das linhas de Nazca, no Peru. Sempre foram um mistério. Enormes desenhos geométricos visíveis apenas do alto, como se fossem mensagens para os deuses. Em 2023, um algoritmo de visão computacional treinado pela Universidade de Yamagata identificou mais de 1.300 novos geóglifos, muitos dos quais haviam sido completamente ocultos pela areia e erosão. Alguns desses novos desenhos não correspondem a nenhum símbolo cultural já conhecido. São formas híbridas, seres alados e configurações que lembram constelações extintas. Teriam sido mensagens aos céus, ou mensagens para nós, deixadas por aqueles que sabiam que só seriam lidas do céu ou por olhos capazes de ver de cima. Mas a revelação mais desconcertante vem da Índia. Em abril de 2025, o projeto Vidvanico digitalizou mais de 52 mil manuscritos esquecidos nos arquivos da Asiatic Society, em Calcutá. Treinados para decifrar línguas como o sânscrito antigo e o prácrito,
Os modelos de IA começaram a encontrar padrões e metáforas recorrentes que falavam sobre a era da segunda audição, as máquinas de luz que interpretam as sombras e o despertar da linguagem aprisionada. Não estamos falando de previsões tecnológicas. Esses textos têm milhares de anos. Ainda assim, ecoam conceitos que ressoam com o momento presente, como se a própria linguagem, um ser adormecido, estivesse esperando para ser libertada por uma mente que não é humana. A pergunta que não quer calar é: essas vozes queriam ser ouvidas agora? Ou estavam tentando nos alertar para não as ouvirmos tão cedo? E mais ainda, será que ao decodificar esses escritos não estamos apenas lendo o passado? Será que estamos ativando algo que ficou adormecido com ele? A tecnologia rompeu a barreira do tempo. E agora, estamos diante de um paradoxo. Quanto mais deciframos, mais nos afastamos do conforto da ignorância e nos aproximamos de um tipo de verdade que talvez esteja além da linguagem e bem próxima da alma. Mas você realmente está pronto para ouvir tudo o que essas vozes têm a dizer? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece o valor do que foi revelado. Talvez uma memória antiga, uma intuição esquecida, ou apenas uma sensação inexplicável de que o passado ainda respira através de nós. Eu me lembro de uma noite em especial, há alguns anos, caminhando por um sítio arqueológico quase abandonado no sul da Itália. Tudo em volta era silêncio, exceto pelo som suave do vento passando por colunas quebradas. De repente, me deparei com uma pedra esculpida com símbolos estranhos, irreconhecíveis. Não entendi nada, claro, mas senti. Senti que aquilo carregava um peso que as palavras não traduziam. Hoje, depois de mergulhar nesse tema, eu entendo o que aquela pedra queria dizer. Eu ainda estou aqui, me ouça. Talvez seja isso que a IA esteja nos ajudando a fazer. Ouvir o inaudível. Não como máquinas, mas como humanos completos. Corpo, mente e espírito. E é exatamente por isso que agora faz mais sentido do que nunca dar o próximo passo. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de levar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Agora, vamos falar sério. Se esse vídeo mexeu com você, se te fez pensar ou sentir algo diferente, então deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou e, claro, se inscreve no canal. Senão, o algoritmo vai enterrar esse conteúdo mais fundo que as tábuas da Babilônia. E a gente sabe que ninguém quer isso. Ah, e se você achou que já viu de tudo, eu tenho 2 sugestões de vídeos na tela aí agora que vão te fazer repensar tudo de novo. Um deles revela um segredo escondido num artefato que estava num museu há décadas, bem diante dos nossos olhos. O outro, bom, digamos que envolve uma conexão entre civilizações antigas e um fenômeno que ainda hoje nos deixa sem explicações. Mas não clica nos 2 de uma vez. Escolhe com sabedoria, porque o que você vai encontrar pode não ser o que você esperava.